Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vejo a iniciativa do deputado Samuel Malafaia para colocar um árbitro de vídeo nas partidas de futebol. Nós já temos exemplo no voleibol. No voleibol, há dúvida, a equipe que se sente prejudicada faz o apelo e tem a oportunidade de verificar se aquilo que é reivindicado, para quem vai ficar o ponto. A bola saiu, não saiu, raspou no dedo no bloqueio, tem sempre aquele momento de verificação. No voleibol, a paralisação por alguns instantes, esta paralisação por vezes não influi tanto na dinâmica do confronto, da competição. Mas no futebol, a complexidade é muito maior, porque a paralisação, dependendo do tempo, obviamente, faz com que o prejuízo progressivamente seja maior. É claro que o propósito é o melhor. Com o avanço tecnológico, tendo um árbitro assistindo ao jogo e se comunicando diretamente com o árbitro da partida, pode ser que possamos ter aquilo que pode ser considerado mais preciso, inclusive em situações que determinam o resultado da partida. Há pouco tempo atrás, o Vasco sofreu um prejuízo no jogo com o Corinthians, porque o jogador do Corinthians, um grande artilheiro, o Jô, fez um gol de mão, de braço, e o gol foi convalidado. Não tinha um árbitro de vídeo, mas tinha um árbitro bem próximo do lance que não se manifestou, certamente, por não ter percebido. Mas o Vasco foi prejudicado. Eu sei, e se eu não me engano, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha tratou aqui de questões ligadas à competência e fez uma emenda para transformar o projeto em autorizativo. Mas nós sabemos que o futebol apaixona. Com todo o esforço que tem havido no Brasil para a elitização do futebol, afastando as camadas populares dos estádios, com o preço dos ingressos e outras formas de exclusão, o futebol ainda apaixona. E é duro perder um jogo a partir de uma fraude ou de um erro do árbitro que não percebeu, ou uma falta. Então, o propósito do deputado Samuel Malafaia é chegar à verdade, fazer com que o árbitro tenha acesso rapidamente à verdade do lance, para que ele possa decidir ou confirmando aquilo que já decidiu ou modificando. Nós não podemos, e eu quero citar um exemplo
o gol argentino feito de mão pelo Maradona, que disse foi a mão de Deus. É claro que o Maradona não ficou estigmatizado por aquilo, pela natureza do Maradona, que também não assumiu ter feito o gol com a mão e disse que foi a mão de Deus. Mas talvez alguns possam lembrar e concordar que a França, a seleção francesa, se classificou para a Copa do Mundo com um gol irregular. Não me ocorre agora o nome do jogador, um centroavante muito famoso. Se classificou para o Mundial de Futebol, mas a França ficou estigmatizada. Usando uma expressão popular, pegou mal. E até hoje ainda carrega o estigma, porque a França, um dos berços da civilização ocidental, a França não poderia nunca aceitar a classificação com um gol irregular. Talvez qualquer outro país, não tão envolvidos no cenário mundial, na defesa de valores que devem conduzir os destinos da humanidade, para a França não houve perdão. O gol do Maradona caiu no domínio popular como algo engraçado. O próprio Maradona se comportou dessa maneira. Alegrou o povo argentino, mas com um gol irregular. Mas a França não. Até hoje, quando mesmo alguns dirigentes do futebol francês, quando eles são abordados sobre o episódio, eles vivem um grave constrangimento, porque não era esperado da seleção francesa aceitar uma classificação a partir de uma fraude, de um erro ou de uma falta que foi cometida pelo seu artilheiro. De qualquer maneira, obviamente que nós compreendemos os propósitos do deputado Samuel Malafaia com esta iniciativa. Mas eu conheço muita gente que entende que determinadas complicações fazem parte do futebol. O erro do árbitro, o gol com a mão, a falta que não foi marcada, o pênalti que foi... Que isto, num certo sentido, é isto que transforma o futebol em algo humano, que o ser humano erra, o ser humano não percebe o erro, o ser humano não confessa o erro. Então, a popularidade do futebol talvez tenha nas suas raízes o verdadeiro sentimento humano. E essas correções vêm automatizando, vêm desumanizando a prática esportiva. Estou me tratando aqui exclusivamente do futebol. Aquele rigor excessivo, aquela precisão, chegar à perfeição. O ser humano é imperfeito. E o futebol, como prática esportiva, também incorporava e incorpora ainda essas imperfeições. Imaginar como poderemos ter as discussões nos bares, as provocações das torcidas sem violência. Como poderemos ter, se porventura não houver nada de humano na prática do futebol? Então eu quero dizer o seguinte: nós estamos tentando fazer com que o avanço tecnológico possa trazer valores que são incompatíveis com a própria natureza humana. Mesmo concordando com o propósito, eu imagino
que devamos voltar ao futebol como ele era praticado antes, com as imperfeições do homem, mas acima de tudo, não como algo a seduzir comunidades carentes para ver no futebol a salvação dos seus filhos. O futebol como algo, como uma profissão capaz de salvar crianças e adolescentes que vêm da classe operária ou que vêm da pobreza, porque nós sabemos o sofrimento que é, a peneira que é. De qualquer maneira, eu aqui quero deixar um abraço para o deputado Samuel Malafaia. Talvez ele, por ser um homem religioso, ele defenda a perfeição humana, mas eu, que tenho aqui as minhas crenças, mas advogo, pelo menos na prática do futebol, que a prática do futebol tem ali algumas imperfeições humanas. Muito obrigado.